As difíceis é com você. Você estava demorando, né, para sair, né? Mas é a saideira também, né? A gente responde e sai correndo. Bom, eu sou um democrata e eu sou por um Estado laico, absolutamente laico, não é? Sou pelo Estado pleno de direito. E eu sempre entendi que, enquanto agremiação religiosa, não deveríamos participar de qualquer processo político. Não obstante, aqueles da agremiação religiosa que sentem-se vocacionados para servir a Deus e às pessoas a partir da política, devem ser encorajados e até, em alguns casos, preparados, ajudados para que façam o melhor que puderem fazer. O melhor que puderem fazer. O que aconteceu nos últimos pleitos, não só neste, mas noutros, e isso vem se agravando, as agremiações religiosas vestindo camisas político-partidárias. E isto, naturalmente, em qualquer tempo, sempre trará seríssimas enfermidades ao corpo de Cristo, por conta de não se levar em conta o que, para mim, é básico, né, de nos mantermos, enquanto agremiação, absolutamente fora, sobretudo da política partidária, né? Eu amo a política, né? Eu lido com política a minha vida inteira, mas jamais me filiei a um partido e jamais vesti a camisa de um candidato, até porque, como líder espiritual, bom é e cabe a um líder espiritual ensinar as pessoas a viverem segundo suas próprias consciências, andarem com as suas próprias pernas, tomarem suas próprias decisões, fazerem as suas escolhas e serem responsáveis por aquilo que fazem enquanto cidadãos, não é? Lamentavelmente, nesses tempos houve muitas transgressões nesse sentido, e é óbvio, vamos pagar um preço muito alto nesse sentido. E eu lamento profundamente que os que você citou como bancada evangélica estão lá, como tantos outros estão, como despachantes de suas agremiações religiosas. E isto não é fazer uma política pública correta. Nós não existimos para isto. Nós existimos para salgar, preservar, iluminar e dar segurança. O que aconteceu aí está absolutamente fora do que eu entendo que deva ser a participação nossa no contexto político e até partidário, mas com essas responsabilidades todas. Essa é minha opinião pessoal. É assim que eu me conduzi nas últimas eleições, nas outras, e em outros tempos um pouco mais engajado até, mas levando em conta esses princípios aos quais eu particularmente não negocio. Sou pelo voto livre, sou um democrata, sou pelo Estado laico, sou pelo pleno direito de cada cidadão em qualquer e sob qualquer circunstância. Amém. Ponto. Uma coisa que a gente tem conversado muito com o Jean e com o pastor Duda e para a nossa igreja, e acho que uma forma da gente conseguir, como cristãos, ser relevante enquanto cidadão. Eu acho que não é ser relevante como na política ou político, mas enquanto cidadão, sabermos quais são as nossas responsabilidades. E acho que a igreja peca nesse sentido. A gente não sabe ser cristão e a gente não sabe ser cidadão. A gente acha que são coisas diferentes, que são coisas opostas. E a fé que eu confesso aqui dentro, no momento de ser cidadão lá fora, não precisa levar as implicações dessa fé lá fora. Para que a igreja seja relevante, eu não posso ter uma cidadania irrelevante lá fora. E para um cristão ser relevante, também não pode ser um cidadão irrelevante. Então, o que nós precisamos é conhecer as nossas responsabilidades enquanto cidadãos, qual é o papel com que a igreja pode exercer
Eu acho que o Brega falou muito bem, alguns grupos assumiram uma camisa partidária. Eu acho que a igreja, quando ela se filia a uma camisa partidária, ela minimiza a sua importância e a sua relevância, ela se reduz. Eu acho que a gente pode ser muito mais relevante, muito mais presente, muito mais ativo, mas para ser ativo, relevante, presente como cidadão num Brasil e num Estado laico, nós não precisamos vestir camisas partidárias, né? Nós podemos e devemos orar pelos nossos governantes, fazer o nosso papel, e eu acho que a igreja deve se posicionar com a responsabilidade que lhe cabe. O que nós, enquanto igreja, podemos fazer para melhorar a nossa cidade, a nossa sociedade, aonde podemos atuar, aonde nós podemos ir, se tem um acesso, até onde os braços da igreja devem alcançar e aonde a minha relevância deve exercer esse papel. Agora, jamais dar as mãos para aquilo que é contrário ao Evangelho, jamais se vincular àquilo que é contrário ao Evangelho. Acho que existe muito equívoco, muitas vezes, de interpretações bíblicas, fazendo uma releitura de textos, vinculando a política, muitas vezes, e biblicamente falando, não há possibilidade de ter esses vínculos, né? Quando Paulo fala, orai pelos vossos líderes, ele fala com toda razão, não existe autoridade que não seja constituída por Deus. E nós temos que entender quais são as implicações disso que ele está falando, porque ele fala debaixo de um Estado déspota, tirano, um César que mata, inclusive seus irmãos, né? Muitos dos cristãos foram mortos, inclusive ele morre pelas mãos de César, ele é decapitado pelas mãos de César, o mesmo César que ele disse e orientou a igreja que a igreja deveria orar pelas suas autoridades, porque são autoridades constituídas. Então, essa consciência de responsabilidade, de participação, eu acho que exercer a cidadania com consciência, sendo sal, sendo luz, né? Quando aperta a teclinha lá do botão, seja qual número, aperta o verde, faz aquele barulhinho, qual é a responsabilidade minha, né, com o que eu fiz a partir da minha escolha do meu candidato, do meu papel? Meu papel não é só no momento da eleição, meu papel como cidadão envolve toda a minha vida. Eu acho que a gente precisa construir uma consciência, a igreja precisa construir uma identidade e uma consciência, para que a gente possa ser relevante na política também, enquanto cidadão, mas não enquanto sistema partidário. Amém? Acho que nós falamos que nós não íamos falar sobre isso. Acho que o nosso... Eu acho que quanto mais relevante a igreja for em todos os outros aspectos, menos a igreja ela vai se preocupar com essas questões políticas que ficaram em voga, sabe? Tipo, aborto, escola, cartilha homossexual, direito de arma. Quanto mais a igreja for relevante, sabe, menos a igreja ela vai se preocupar com isso, porque quando as vidas elas têm um encontro com Cristo, sabe, e elas são regeneradas, isso já não é problema, né? Então eu acho que a igreja ela está perdendo o foco, né? E pecar é perder o foco. Às vezes a gente fica pego em pequenos pecados, mas pecar é perder o foco. Por isso que Paulo fala, né? Perder o alvo. Por isso que Paulo fala, eu sigo olhando para o alvo, para a soberana vocação. A hora que a gente desvia o olhar, a gente acaba saindo aí do verdadeiro evangelho. Tem uma coisa também, só rapidinho. Jesus, você falou da bancada, eu me lembrei de uma coisa. Jesus está sentado numa bancada de pecadores, em determinado momento. E enquanto Jesus senta com esses pecadores, há um outro grupo se aproximando. Esse outro grupo é de fariseus. E eles acham estranho Jesus sentando na bancada dos pecadores. E quando eles questionam essa ação de Jesus, Jesus então conta as 3 parábolas que nós conhecemos muito bem, certo? Foi nesse contexto que Jesus conta as 3 parábolas, da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo. Foi nessa divisão de grupos, foi nesse embate de grupos é que Jesus conta as parábolas. Só que Jesus, uma coisa interessante que eu acho que é importante ficar na nossa mente como cristão, Jesus conta as parábolas ainda sentado na bancada. Jesus não se levanta, Jesus não sai andando, Jesus não se afasta daquela bancada que ele já estava sentado. Ele conta as parábolas sentado na bancada dos pecadores. Então, o cristão, ele pode fazer a sua ação, né, como cristão, já que ele quer criar uma ideia de que eu quero levar Cristo para um ambiente político, ele pode fazer isso sem precisar levantar da bancada dos pecadores.
porque o papel dele era estar com aquelas pessoas que precisavam dele naquele momento. E algo muito importante para a igreja é entender o sonho, como Pedro fez. Quando foi revelado o sonho para Pedro, foi aí que ele entendeu que ele precisava ir até a casa de Cornélio. A igreja precisa entender o sonho, precisa entender as suas convicções, precisa tirar os seus dogmas e precisa deixar de condenar aquilo que Deus purificou. Aí, a hora que a igreja entender esse papel, ela pode fazer o papel dela sem precisar levantar da bancada. O reino de Deus é um reino de justiça. E essa deve ser sempre a bandeira daqueles que se dizem cidadãos do reino. E há uma pauta grave e grande para a justiça plena para todos. Essa é a pauta do reino de Deus. Qualquer agência do reino de Deus que quer servir no contexto da política, até da política partidária, se for o caso, que a pauta seja a justiça plena para todos. Todos. Justiça plena para todos. E aí eu lembro o profeta, né, que diz assim: a paz e a justiça se beijaram. Esse é um sonho profético. Só a paz se houver justiça. Então, a justiça e a paz precisam ter um romance. E nós somos os cupidos nesse sentido, de promover esse romance entre a justiça e a paz.